Nessa última sexta-feira, dia 12 de junho, vários clientes do Nubank receberam uma mensagem horripilante. Era uma mensagem que dizia que o Banco Central tinha declarado a liquidação extrajudicial do Nubank. Ai, Uma mensagem que parecia uma mensagem de golpe, talvez um phishing. Ela inclusive falava que tinha como você pedir o seu FGC para reaver fundos que você tinha na instituição. Só que ela tinha vindo do próprio aplicativo do Nubank e tinha sido mandada para algumas pessoas, né, como um e-mail do Nubank, o que causou um pânico justificado entre as pessoas, até que a empresa, durante a tarde do dia, esclareceu que havia sido um erro, que não estava acontecendo essa situação e tinha sido mandado por um erro operacional. Ou seja, disseram que foi culpa de um dev. ai. Mas então hoje eu quero falar um pouco sobre essa história, mostrar o que poderia ser esse tal de erro operacional. Também falar um pouco sobre as implicações disso e tentar conjecturar como um erro desse poderia acontecer. Vai ser um vídeo mais simples, tá, pessoal? Nós vamos fazer uns vídeos mais simples essa semana porque nós estamos mudando esse escritório aqui, esse set que nós usamos no canal de lugar. Inclusive eu quero fazer um vídeo bem legal mostrando daí como é que vai ser o novo set, mostrando as coisas pra vocês. Mas essa semana nós vamos ter que pegar um pouquinho mais leve pra gente ter tempo de fazer essas coisas, beleza? Se vocês curtem o conteúdo do canal, deixem um like, se inscrevam. Nós vamos falar sobre todos os assuntos que estão rolando essa semana, porque tá rolando muita coisa, né? Então, se vocês têm uns tópicos que vocês acham que o canal Teclas tem que falar e vocês acham que eu esqueci, deixa nos comentários aqui, engaje, beleza, pessoal? Muito obrigado pelo apoio sempre e vamos lá pro vídeo. Então, se vocês estavam se perguntando como é que seria essa mensagem, olha só, aqui a gente tem várias delas que foram compiladas pelo, né, público da internet. Então, olha aqui, a pessoa recebendo um e-mail, o Vzinho verificado de que veio da Nubank, e daí tá escrito assim, aviso importante, Nubank, em caps lock, né? O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Nubank, em caps lock. Isso significa que o ativo desse emissor sairá de circulação definitivamente. Identificamos que você possui investimentos deste emissor aqui no Nubank e gostaríamos de lembrar que o FGC, Fundo Garantidor de Créditos, garante seus investimentos em até R$ 250 mil por CPF. Aí tem aqui outras notificações que vieram por SMS, eles estão mostrando. Então, assim, dá para acreditar que essa mensagem aqui não é a mensagem real que um dia talvez a Nubank mandaria se ela estivesse sendo liquidada extrajudicialmente, porque parece realmente que o nome do banco ele é uma variável, ele tá assim, poderia estar escrito Banco Master, poderia estar escrito Will Bank, né? Poderia estar escrito Banco do Brasil, por exemplo, poderia estar escrito qualquer coisa. Porém, isso não ajuda, né, pessoal? Só para dar um contexto, e eu sei que as pessoas que têm pouco mais da minha idade, que talvez sejam mais velhas que eu, até vão entender isso perfeitamente, né? Mas toda vez que eu falo desses bancos fintechs, bancos digitais, por exemplo, para parentes meus que são um pouco mais velhos que eu, eles dizem, toma cuidado com esses bancos aí, eles vão quebrar e pegar teu dinheiro, toma muito cuidado com esses investimentos que tu bota, eles não confiam nesse tipo de coisa porque o Brasil passou por um processo na década de 90 onde era comum esse tipo de falência, era comum esse tipo de instituição dar muito problema, né? O brasileiro eu acho que tem um grande trauma com esse tipo de situação e também não ajuda nada que a gente, tipo, ontem, recentemente, né, pessoal, teve a situação do Banco Master, onde um banco realmente que estava com investimentos com lastro duvidoso, envolvimento com crimes, com todo tipo de golpe, ele foi liquidado extrajudicialmente e pessoas que tinham investimentos lá perderam seu dinheiro ou pelo menos tiveram que acessar o fundo garantidor, tá? Então isso aqui é uma coisa péssima, que vem num momento péssimo para Nubank, que realmente faz muito, muito, muito mal para a credibilidade deles. É uma coisa que o fato de ter acontecido, obviamente deve ter feito várias pessoas tirarem o dinheiro, retirarem investimentos, né? Se sentirem muito desconfiados da empresa. Mas o que é interessante aqui é que daí a nota oficial da empresa disse assim, ó, a instituição financeira comenta que um de seus funcionários acionou um mecanismo de comunicação relacionado à liquidação de instituições financeiras. Como não havia nenhuma instituição real vinculada ao mecanismo, o nome do Nubank apareceu na mensagem automática disparada para certos clientes. Então olha só que engraçado, tá? Eles disseram assim, foi um erro, não era para ter mandado essa mensagem para ninguém, né? A princípio nenhum banco foi liquidado extrajudicialmente. Como foi disparada a mensagem erro, só que não tinha dizendo qual é o nome do banco, tá? Eles não preencheram o nome do banco quando essa mensagem foi mandada. Tinha um nome padrão, que é o nome que é colocado ali quando não tem nada. E qual era esse nome padrão? Era Nubank. Cara, isso aqui é uma cagada monstruosa, tá? E eu li várias pessoas falando sobre isso, e uma coisa que chama a atenção é que esse tipo de processo, se vocês pensarem em uma mensagem tão séria como a mensagem de uma liquidação judicial, que é uma coisa que abala mercados, causa um pânico nas pessoas, deveria ter uma gestão de mudança, deveria ter várias pessoas para aprovar esse tipo de processo. E o fato do Nubank dizer, por exemplo, foi um erro, não era para ter acontecido,
é muito ruim, mas talvez, né, tô especulando aqui, eu não tenho como provar nada disso, se foi realmente alguma pessoa maliciosa lá dentro, se foi uma espécie de ataque hacker que invadiu os servidores deles e fez isso acontecer, também pega muito mal pra eles, porque como é que uma coisa assim acontece sem ter mais camadas de segurança que poderiam impedir esse tipo de coisa? Então, assim, não tem muito desculpa pra esse tipo de coisa, é uma coisa muito ruim que aconteceu. E daí, assim, o que é muito estranho, tá, pessoal, e essa é a parte ruim da gente tentar consumir mídia de aspectos mais técnicos, como, por exemplo, nesse caso, coisas de programação que estão aqui pelos veículos e ainda tem que ouvir, por exemplo, o CEO falando. A Cristina Junqueira do Nubank disse assim, olha, foi um erro, e eu não vi essa mensagem original dela, não sei onde é que ela postou isso, se ela postou no story, no Instagram, alguma coisa, tá? Mas daí, quando vocês leem no Tecmundo tentando explicar, ele diz na explicação da executiva, esse desenvolvedor enviou um pull request no software da empresa, mas acabou desencadeando esse aviso de emergência. Aí eu tenho que tentar reconstruir, assim, tecnicamente, o que quer dizer, né? Pull request é quando, no sistema de versionamento de código, a gente manda uma nova versão com alguma modificação, né? Quem é programador sabe isso, quem já trabalha com isso, né? Mas, digamos assim, foi mandada uma nova modificação para o software da empresa e daí isso desencadeou o aviso de emergência. A gente imagina, tá, que eles têm algum tipo de sistema de atualizações das versões do software quando você faz um pull request com uma nova atualização, que esse tipo de mensagem, por exemplo, é desencadeada como parte de um processo de atualização que esse pull request foi feito e daí, né, ele desencadeou sem querer esse tipo de processo. Mas se a resposta foi, foi um pull request que desencadeou isso, é uma coisa que meio que não diz nada pra ninguém, tá? A gente tá só especulando aqui. E daí, só pra reiterar a seriedade que é esse tipo de coisa, a Tecmundo fala aqui, ó, nem tão conhecido por todos, o processo de liquidação extrajudicial é quase como um atestado de falência de uma organização decretada pelo Banco Central. Quando uma empresa chega a esse ponto, significa que as finanças bateram em um grave nível, dificilmente possível de recuperação. O caso de liquidação extrajudicial mais recente e popular foi o do Banco Master, pertencente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Como parte da investigação Compliance Zero, o Banco Central suspendeu todas as atividades da instituição e decretou o fim da operação. Quem possui investimentos pode conseguir ressarcimento dos valores pelo Fundo Garantidor FGC. Então, assim, só pra tentar demonstrar como é que poderia ter sido esse erro e como é engraçado e a gente, inclusive, transformar isso num vídeo mais técnico aqui pra vocês aprenderem um pouquinho de programação web, eu fiz um projeto muito simples, tá? Que é um projeto que faz um servidorzinho e esse servidorzinho, ele tem algumas mensagens, ele gera algumas mensagens pra gente consultar elas no navegador, tá? Esse servidorzinho tem alguns templates de mensagens que ele carrega numa pastinha que eu já vou mostrar pra vocês e daí ele tem vários caminhos na aplicação aqui, ele tem /conta criada, /mensagem recebida, então tem uma mensagem que diz assim, sua conta foi criada, usuário. Tem uma mensagem que diz uma mensagem foi recebida na sua conta. E tem uma mensagem 3 aqui que diz a sua conta foi encerrada, tá? Cada uma dessas mensagens, ela tem o seu próprio template, né? Então vou mostrar para vocês aqui a mensagem conta criada. Essa mensagem, ela tem aqui um título, bem-vindo, usuário, nome do usuário. Vocês já receberam uma mensagem de algum banco ou instituição assim, seja muito bem-vindo, nome do usuário aqui. Ela tem esse templatezinho aqui, sua conta foi criada com sucesso, aí ele diz assim, qual é seu usuário e qual é seu e-mail, por exemplo. Esse servidorzinho que eu fiz, a gente acessa ele aqui, bota assim, /conta criada, e daí ele mostra essa mensagenzinha pra gente, né, que eu fiz um design meio flat, bonitinho aqui, e pedi pra um desses modelos de IA, inclusive, fazer um logo, que é um M e um U, e é em SVG, né, então nós fizemos um logo aqui pra nossa instituição, MU. E daí a mensagem diz assim, bem-vindo, usuário, sua conta foi criada com sucesso. E daí ele diz usuário e e-mail. E daí assim, né, isso daqui não é uma maneira segura, mas é só um projetinho simples que eu tô fazendo para vocês. A gente pode fazer assim, usuário igual a Jorge e e-mail igual a jorge@mail.com. E daí ele muda os parâmetros aqui, jorge/e-mail, ok? Se a gente fizesse, por exemplo, encerramento conta e fizesse o usuário Cristina e instituição igual a Will Bank, Banco Master. A gente tem essa mensagem que eu criei aqui também, encerramento da conta, sua conta foi encerrada. Olá, Cristina, confirmamos o encerramento da sua conta vinculada à instituição Banco Master. Só que agora vamos dar uma olhada no nosso template aqui. Encerramento conta, encerramento de conta, sua conta foi encerrada. Olá, usuário, confirmamos que a conta vinculada à instituição, né, foi encerrada. O que aparentemente aconteceu é que dentro, né, do gerador de mensagens, que nem tem aqui meu código gerador de mensagens, deixa eu mostrar para vocês,
os dados padrões, tá? Tinha instituição igual a Nubank aqui, por exemplo. Vamos botar, desculpa, nós não estamos fazendo Nubank aqui, nós estamos fazendo Mubank, tá? Mubanco. Mu quase banco. Mutech, Mufintech. Mufintech, beleza? E daí, este suposto processo ali interno e tal, ele faz a mensagem sem nenhum parâmetro. Tô fazendo sem parâmetro e daí ele diz, olá, Jorge. E daí, né, esse processo interno ali, sem esses parâmetros aqui, vamos tirar os parâmetros, ele botava por padrão como Jorge e Mufintech, tá? Então, segundo eles, foi isso que aconteceu. Obviamente, como eu não quero sofrer nenhum tipo de represália judicial ou extrajudicial, o que a gente pode falar da situação e especular, né, é isso. É muito estranho, pessoal, é uma coisa que demora anos para construir essa confiança. Como eu disse, toda vez que eu falo com uma pessoa mais velha, um parente meu, eles dizem, toma muito cuidado com essas instituições. Quando aconteceu a questão do Banco Master, várias pessoas me disseram, tire o dinheiro dessas fintechs aí, porque esse tipo de coisa dá muito problema, né? Bota tudo na caixa, no Banco do Brasil e tal. Não é uma coisa que eu tô dizendo, é uma coisa que as pessoas sentem. E mesmo que tenha sido, né, um erro operacional, alguém apertou um botão errado lá, alguém não mandou um parâmetro, pega muito mal para eles porque parece ou que ocorreu algum tipo de falha muito grave no processo de gestão de mudanças e que não teve toda a aprovação desse tipo de coisa, ou que talvez possa ter acontecido uma espécie de ataque ou um funcionário, né, malicioso. A gente falou várias vezes do Nubank aqui e os problemas que eles tiveram talvez com funcionários fazendo coisas em represálias lá dentro por causa das políticas de home office que eles têm, por causa, né, de questões internas lá que eles tiveram. Então, assim, não sei. Outra possibilidade é Nubank estar abraçando o AI first, usando muitas ferramentas de AI e talvez, né, esse tipo de coisa mais automatizada, sem ter muitas pessoas supervisionando, é a maneira como eles estão lidando com isso. Não sei, pessoal, só especulações, tá? Mas o que a gente sabe é que isso foi uma grande cagada. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo legal, né? Um pouco mais curtinho, comentando esse tipo de coisa. E que nem eu disse, essa semana vamos trazer uns vídeos um pouquinho menores, com os assuntos mais pontuais, mas com certeza a gente vai falar dos modelos Anthropic, da proibição, né, do Fable pelo governo dos Estados Unidos e que outros tópicos vocês gostariam de ver de vídeo. Deixem aí nos comentários. Valeu, nós nos vemos na próxima. Tchau!